Agora falamos com o Filipe Araújo, realizador deste filme documentário O Casarão, que agradeço e cumprimento. Obrigada por estar connosco neste programa Eclésia. Obrigado. Obrigada. A sua ligação a este seminário dominicano de Aldeia Nova é de alguma forma também uma ligação pessoal. Pergunto-lhe o que é que foi descobrir quando entrou neste seminário da Aldeia Nova, situado próximo de Orem? O que é que foi descobrir? Foi em busca do quê, exatamente? Eu, antes de mais, a ideia de trabalhar este objeto, um seminário, foi algo que nunca me passou pela cabeça. Eu, na altura, aliás, estava com outros projetos. Tinha acabado um filme bastante duro de fazer, procurava uma coisa mais tranquila. E, entretanto, há um momento em que me pedem para fazer uma reunião de biografia do meu pai, bibliografia, perdão, do meu pai. Horácio Araújo. Sim, e nessa procura decido também googlar pela primeira vez o nome dele e vou parar a um site, a um blog de ex-seminaristas que, ao fim de 40 e muitos anos, tinham decidido reunir-se daquela forma online. Porque o seu pai foi seminarista nesta instituição, neste seminário Exatamente. Dominicano de Aldeia Nova. O meu pai viveu lá, portanto, dos 10 anos, a partir dos 10 anos, viveu e fez, portanto, toda a primeira fase da formação e cresceu como homem ali. E, portanto, foi um bocadinho em busca daquilo também que foi a vida do seu pai, que o Filipe desconhecia, que o fez entrar naqueles corredores e naquela casa? Eu, antes de mais, quando me apercebi que, através do blog, que aquele espaço que tinha representado a primeira parte da vida do meu pai ia desaparecer tal como existia, senti uma enorme curiosidade de o ver, de o conhecer. Eu tinha lá passado uma vez apenas, na adolescência, mas de ficar guardar uma imagem desse espaço para mim. E fui com um amigo e a ideia era apenas visitar o espaço, tirar eventualmente umas fotografias, perceber se havia alguma memória física que tivesse perdurado. E quando é que percebe que aquele espaço pode ter em si um valor documental, um valor cinematográfico que pode fazer sentido propor a outras pessoas? A partir do momento em que, por um lado, percebo que ainda há bastantes memórias físicas, mas, sobretudo, através através do momento em que travo conhecimento com o caseiro daquele seminário, no fundo que já nasceu ali em frente, não é? Que passou toda a sua juventude a contactar com o seminário e que é, desde o tempo dos padres, o responsável pelo espaço. E ao perceber-me o que o seminário tinha, por um lado, também representado para aquela aldeia e a situação em que aquela aldeia se encontrava, achei que fazia sentido criar esse diálogo entre este presente e aquele passado, um passado em que um farol que iluminou toda uma população, toda uma região, na verdade, agora emanava uma imensa sombra. E, ao mesmo tempo, foi este movimento de ir até àquele espaço que me levou a procurar textos do meu pai e, a partir dos textos do meu pai, a aproximar-me de antigos colegas da infância e aceder a um grande número de documentação, de material escrito, de cartas, de diários, de notas, de reflexões. Inclusivamente temos um excerto de uma obra literária muito gentilmente cedida pelo João de Melo, do Gente Feliz com Lágrimas, que também por ali passou. E foi perceber o que havia de comum a eles naqueles textos, esse exercício de tentar construir uma personagem coletiva, uma só voz a partir destas vozes todas,
que me motivou, de facto, senti que tinha aqui qualquer coisa e que era importante porque, apesar de se falar dos seminários na nossa literatura, apesar de termos aquela peça do Lauro António, da Manhã Submersa, na nossa cinematografia, em termos documentais, os seminários não têm espaço na cinematografia portuguesa. E especialmente este é apresentado como um farol numa altura em que a liberdade em Portugal não era considerada. E de alguma forma neste espaço sentimos uma dicotomia entre a liberdade sentida por quem lá estava, que lhe chegava através dos professores e da literatura que chegava àqueles alunos, mas por outro lado também o isolamento, não só da aldeia, mas o isolamento português. Esta dicotomia foi propositada, a sua abordagem no filme? Foi propositada e foi uma das maiores motivações para abraçar o projeto. Era essa dimensão, enfim, paradoxal daquela experiência. Há no filme que o arranque do filme pega no tal texto, no certo do João de Mel, do Gente Feliz com Lágrimas, e pega no narrador, no seu primeiro embate com aquele espaço desproporcional do casarão na noite. E o narrador é recebido por dois frades e fica muito espantado porque os frades, em vez de virem vestidos de negro, como ele sempre vira os padres trajarem, vinham de branco, cor de pérola. E então ele surpreende-se e diz que de repente parece que o mundo estava todo do avesso. E o que se passa de interessante neste seminário, e que o torna um caso diferente, é ali, a partir na viragem para os anos 60, na antecâmara do Concílio Vaticano II, quando há esta aproximação das vanguardas da Igreja à sociedade, não é? Aos problemas da sociedade, que acontece uma pequena revolução. Há uma geração nova de padres recém-formados, muito desempoeirados, que chegam ali ao seminário, e com eles trazem, portanto, a liderá-los, um frade que vem do Novo Mundo, numa altura em que o país estava completamente fechado, em ditadura, portanto, triste, oprimido. E de repente há uma mundividência e um cosmopolitismo que entram ali naquela aldeia, de certa forma, perdida no mapa, não é? E para quem lá estava, quem viveu essa transformação, foi muito importante e marcou muito. De repente, como diziam, os santinhos com os corações a jorrar sangue deixaram de fazer sentido e de repente sentiam-se como numa universidade estivessem, se encontrassem. Portanto, essa abertura ao mundo, essa ponte ao mundo num país que estava fechado é algo muito importante. Eles, de facto, eles até o cinema recebiam ali, portanto, vindo das embaixadas, tinham professores que vinham de vários lados do mundo e, de repente, aqueles muros e aquela instituição mais pesada, não é? Pesada, acaba por ser essa ponte para uma certa ideia de liberdade. Por isso é uma história tão particular e acho que importante ser recordada, até porque esta geração e estes rapazes que por ali passaram, foi isso que também me marcou muito quando vi o blog e quando li pela primeira vez aqueles textos. São pessoas que conseguiram fazer uma síntese muito bem feita da vida. Entre a experiência vivida dentro do seminário e depois a vida no pós-seminário, que muitos deles até nem seguiram a vida religiosa, não é? Precisamente, são dois mundos que normalmente não se tocam. E esta gente conseguiu absorver, peneirar o melhor dos dois e ser feliz com eles. São muito poucos os que seguiram a vocação. Leio neste documentário um trajeto que o Filipe me ajudará a perceber se é verdade ou não. De alguma forma parte-se de uma memória pessoal, chega-se a uma memória coletiva e quer-se chegar a uma memória com significado para os dias de hoje. Não sei se o Casarão pode propor, de facto, este trajeto.
Sim, aliás, o facto de ter situado a linha narrativa do Casarão no tempo presente revela essa minha preocupação e mesmo como documentarista eu sinto essa missão de não desperdiçar o tempo presente. E, de facto, foi um momento em que tínhamos saído, portanto, da Troika, portanto, o preço do metro quadrado nas capitais explodia, havia o boom do turismo e depois, de repente, íamos àquele interior e sentíamos um tremendo abandono, o despovoamento. A própria aldeia, que terá à volta de 200 habitantes, 50% reformados, tinha 40 casas devolutas, tinha 30 famílias imigradas, sentia-se esse acabar. E para mim isso foi sem dúvida algo que não podia ignorar. É um desafio também que a memória lança à coesão social atual do país. Sim, sem dúvida. O filme já não está nas salas do cinema, esteve até ao dia 19 de janeiro. Que sonho é que tem para este filme, O Casarão, a partir de agora? O Casarão, portanto, irá fazer um circuito ainda pelo país, cineteatros. Vai ter uma estreia internacional em Espanha e ainda vai chegar ao público, ao grande público, através da televisão. Porque foi coproduzido pela RTP. Exatamente. Portanto, o grande público ainda poderá chegar a estes desafios que o Filipe Araújo quer propor, Sim. nomeadamente a memória, a territorialidade, também a importância que a formação aberta e iluminada pode trazer para os portugueses, que teve na altura e como tem agora também. Uhum. São questões que quero propor. Sim, sem dúvida, e sobretudo num tempo tão binário, não é, tão extremado, a importância do que está no meio, não é, e da subtileza, e entre o preto e o branco há muitos pantones de cores diferentes e nem sempre é mau estar aí, pelo contrário. E o cinzento ensina-nos muito também, Sim. não é? Filipe Araújo, muito obrigada por ter estado connosco a falar-nos deste seu projeto muito pessoal, mas também muito interessante de propor a todo o público em geral pela reflexão que apresenta e pelas reflexões que nos quer propor. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada.